Bom, posso ir, Orai? Pode Muito começar. bem, muito bem. Boa noite a todos. De certa forma, eu acabo indo para Santa Teresa quando falo com vocês. Gosto muito daí. É, essa palestra, ela foi um pedido de uma casa espírita aqui de Vitória, na época, no começo do ano passado, quando a gente estava saindo da pandemia. Porque eles estavam lidando com muitos problemas, tanto de relacionamento na casa espírita, quanto os frequentadores da casa espírita enfrentando problemas com as suas famílias devido à hiperconvivência, né? Ficando de quarentena, passando mais tempo juntos, os problemas que sempre existiram ficaram mais quentes. Não tinha mais aquela escapatória de sair, dar uma voltinha, visitar alguém, fazer uma compra, né? Ir na casa espírita, era obrigada a ficar em casa e não tinha para onde correr. E no lugar de, às vezes, a gente buscar uma solução dentro de nós para lidarmos com os problemas que estão fora de nós fazemos o quê? Dizemos essas pessoas são terríveis, têm um gênio pavoroso. Vou desistir disso. Não, desisto de compreender. Foge do meu alcance. Vou largar para lá. Então, elas me pediram que lesse um texto do livro Calma, do Emmanuel pelo Chico, no título Abençoa e Segue. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma leitura de Emmanuel, aliás, de várias leituras de Emmanuel, principalmente do livro Ceifa de Luz, quando ele começa a nos explicar o que acontece quando estamos em família. Essa família espiritual, essa família que nós trazemos conosco e que permaneceremos nela quando daqui formos para o outro lado. Porque muitas vezes a gente pensa, eu não tenho afinidade nenhuma. Nós só podemos lembrar desta vida e algumas coisas dessa vida. Nem tudo desta vida nós conseguimos nos lembrar. Na verdade, nós não podemos afirmar com certeza quem é ou quem não é da nossa família espiritual. Por quê? Porque é muito mais fácil para nós termos essa ideia de descartarmos quem nós temos dificuldade de relacionar do que procurarmos uma convivência mais amena, mais pacífica, mais tranquila. Emmanuel, nessa lição, ele vai nos dizer que são essas pessoas a quem nós temos, e ele usa a palavra obrigação, de compreender e desculpar a nosso próprio benefício. Quando Emmanuel falou isso, eu fiquei muito invocada, porque eu falei, mas espera lá, né? O que é que Emmanuel, ele diz, o que para Emmanuel é compreender? O que para Emmanuel é desculpar, né? Então, ele piora no texto porque ele fala assim, daí a necessidade da convivência. Porque quando nós convivemos, nós nos espelhamos uns nos outros, palavras de Emmanuel. Mas nos espelhamos uns nos outros como? Bom, eu vejo em você as coisas que eu gosto ou não gosto em mim. Isso é me espelhar. Quando eu digo, não gosto de fulano, porque eu nem sei, não vou com ele. Pode ser uma antipatia de vida passada, pode ser
intolerância desta vida, né? Que nós estamos. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós nos colocarmos avessos uns aos outros. E Emmanuel continua dizendo, nós nos espelhamos uns nos outros para quê? Para nos entendermos melhor. Porque, na verdade, nós estamos em um curso de tolerância. Eu falei, ai, Senhor, eu entendo tudo de tolerância, mas então que curso é esse? Meus queridos amigos, quanto mais a gente estuda, mais descobre que pouco sabe, né? Eu só vou esclarecer essa lição para a gente entrar na lição que foi pedido estudo e vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, ele vai dizer que quando nós reencarnamos, nós estamos numa escola. A escola reencarnatória, para nós, é nessa época em que nós estamos vivendo. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós vamos ter em nossas vidas aqueles companheiros ou companheiras que olham para nós sempre olhando o ruim, os nossos defeitos. Mas todos nós temos questões a corrigir e questões muito boas que precisamos aprimorar. Mas se nós encontramos pessoas que só olham nossos defeitos, que nunca esquece nenhuma ofensa, mesmo que ela tenha sido feita sem a intenção e que tenhamos pedido perdão, daqueles que lembram dos inimigos, dos adversários, daqueles que são contrários a ele, mas lembra assim, pensando em anular, em destruir, que nunca reconhece qualidade de ninguém, que não analisa o porquê que o outro agiu assim ou assado, que ele próprio, eu estou acima do bem e do mal. A mim ninguém tem o que criticar, porque eu sou perfeito. Eu sou invulnerável. Emmanuel diz, esses que não reconhecem as próprias falhas e vigiam incessantemente as falhas alheias, que não se dispõem a consolar, a dar esperança, e utiliza a verdade só para destruir, ameaçar e ferir, justamente esse muito difícil, é aquele que mais exige entendimento, ternura, porque é um doente da intolerância. É uma pessoa sem paz na alma. Bom, eu tenho cá comigo umas partes de ser assim também, mas eu tenho pessoas que são muito assim, que caminham comigo e que são muito assim. Então, por isso, essa lição tinha me chamado tanta atenção que eu tinha decidido, eu vou estudar cada palavra dessa lição, o que é compreensão, o que é tolerância, o que é cada uma dessas palavras para eu saber praticar. Porque se eu só penso que eu tenho paciência e a minha paciência acaba, então eu não tenho paciência. Porque quem tem paciência, a paciência não acaba, né? Se eu penso que eu sou tolerante e eu perco a paciência, então eu também não sou tolerante. Eu falei, não, eu tenho que me analisar para corrigir aqui uns parâmetros de raciocínio. Por que eu falo isso? Porque quando nós analisamos miudinho essas lições da coleção Fonte Viva do Emmanuel, nós vamos entender que essa coleção completa, ela é um curso de autoburilamento. É um curso de aplicação da Bíblia em nossa vida. Ninguém entra na primeira lição e sai lá na última lição da mesma forma. Quem estudou com carinho nem percebe o quanto transforma, mas simplesmente muda. Então, é com esse carinho que eu vou convidar vocês a seguirem comigo. Eu peguei essa lição toda, que eu já estava lá invocada com ela. Lembrei dela enquanto eu fazia o livro Abençoa e Segue. E Emmanuel, nesse livro, ele vai dizer assim, talvez você sofra muito mais pelos outros
do que por você mesmo. E isso acontece especialmente quando você está no plano físico, na condição de criatura engajada nos combates constantes da luz que dissipa as trevas. Então, quer dizer, você sofre muito mais pelos outros do que por você mesmo quando você já decidiu caminhar no bem. Porque quando a gente decidiu pensar no bem e agir no bem, a gente cria uma sensibilidade maior. Ou seja, nós aprendemos a discernir melhor o certo do errado. E aí nós nos colocamos naquele lugar de nos sentirmos mais incomodados com certas atitudes, comportamentos, falas que vão de encontro com os valores novos que nós estamos adquirindo. Certas coisas para nós não cabem mais. Certas conversas para nós não despertam mais o interesse. E a gente fica incomodado e fica mesmo apiedado daquele que praticam essas coisas, que no passado a gente fazia sem nem ter noção de que não era bom. Então ele vai nos explicando o quê? Que em muitas ocasiões a gente desenvolve essa inteligência, esse estudo que nós fazemos toda semana, né? E começamos a perceber com mais clareza o egoísmo, tanto em nós quanto nos outros. De repente, a gente percebe com mais clareza a indiferença das outras pessoas em relação a nós. De repente, a gente vai compreender que aquelas pessoas que nós amamos e que nos esforçamos tanto para compreender, elas não nos compreendem e não conseguem nos amar tanto quanto nós gostaríamos de ser amados. E tudo isso, segundo Emmanuel, nos traz aquela solidão interior, aquele vazio na alma. E aquilo dói. Então, aqui eu entendi perfeitamente Emmanuel, porque ele descreveu o que eu sentia. E eu falei, uai, mas a própria neurociência diz que quando nós nos sentimos abandonados, rejeitados, nós sentimos dor, e a dor é física, porque ativa no nosso cérebro a mesma região de uma dor de quando nós quebramos uma perna, damos uma topada. Dói e dói fisicamente. Assim como aquelas paixões que a gente já teve quando adolescente, e que a gente era rejeitado e aquilo doía cruelmente, mas dói fisicamente mesmo. Emmanuel aconselha quando a gente está nessa situação, porque isso é da vida. Todo mundo passa por isso, e passa uma vez, passa muitas. Qual é o objetivo? É da gente passar por isso sem se abalar mais. A gente sente a dor, mas não cai no sofrimento. A gente sente a dor e segue como um soldado, firme na vida, sem se deixar derrotar por essas coisas. Eu entendi, Emmanuel. Quem estuda Emmanuel entende isso. Mas e aí? Aí vem o conselho dele. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes. E prossegue agindo e servindo sempre. Então, você pode estar dilacerado. É para continuar cumprindo a sua tarefa, a sua responsabilidade. Por que isso? Olha o que ele diz. É que nós, uma vez que fazemos um planejamento reencarnatório e que combinamos quem vem como, em qual papel, como nós vamos nos encontrar, qual a convivência que teremos uns com os outros, muitas vezes esses amigos, até nossos filhos, porque observem bem, quando nossos filhos chegam na maioridade,
que eles já são considerados livres para votar, dirigir, tomar decisões, eles não passam mais a serem tratados por nós, pais, como crianças que a gente é responsável, se escova dente, se faz o dever da escola, se toma banho. Qual amigo que escolhe, eles são responsáveis por ele. Então, aí nós passamos a ter amigos. E justamente aqui Emmanuel diz que muitas vezes esses amigos que nós reencarnamos como companheiros, eles não estão dispostos a cumprirem suas tarefas, a seguirem seus planejamentos reencarnatórios. E quando esses planejamentos, quer dizer, o deles e os nossos, se intercruzam e um planejamento afeta o outro, nós precisamos ter a sabedoria de continuar trabalhando, servindo, sem criar muito atrito. Lidar com isso com inteligência, mas não carregar a cruz do outro. Falei, Emmanuel, cada vez você piora mais, porque essa situação é muito difícil. Então, nós vamos destrinchar essa coisa toda, começando a entender. No Ceifa de Luz, no capítulo 29, ele vai nos explicar sobre a compreensão. Então, ele vai dizer o quê? Que de todas as virtudes, as maiores são a fé, a esperança e a caridade. Já sabemos isso, né? Fé é o sentimento de que todos nós pertencemos a Deus. Esperança é a certeza interna que nós temos de que no fim tudo vai dar certo. A gente não sabe por onde vai, como vai fazer, como que vai resultar lá na frente. A gente segue trabalhando, servindo, sabendo que vai dar certo. E a caridade, nós sabemos que a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Caridade é aceitar o outro tal como ele é. É ser bom com todo mundo e perdoar, fazer uma promoção de perdão pela vida. Mas olha o que ele diz. Muito bem. Mas de fé, esperança e caridade, a caridade é a mais importante de todas. Só que, sem compreensão, a caridade falta. Falei, muito bem, Emmanuel. E o que é compreender, afinal? Compreender é quando eu ouço o outro, acompanho o raciocínio do outro, e mesmo que eu não concorde com nada, nem com o objetivo, nem com a causa, nem com nada, com raciocínio, eu não devo julgar. Compreender não é julgar. Eu ouço e mesmo não concordando, eu faço um esforço para seguir a lógica do pensamento do outro. É ser respeitoso com o outro. Compreender não é concordar. Compreender não é acompanhar na loucura. Compreender é saber. Fulano pensa assim e por causa disso age assim. E tudo bem. Eu só posso ser indulgente com o erro do outro se antes eu compreendo o que o faz se comportar daquele jeito. Eu só posso ser boa com essa pessoa, apesar de não concordar com nada que ela faz, se eu compreender por quê, como e qual o objetivo dela fazer. E eu só consigo perdoar depois disso. Porque eu vou pensar, poxa, então não é que tem nada contra mim. Na verdade, ela faz assim com todo mundo. É assim
que ela pensa, é assim que ela sente, é assim que ela age. Percebe a importância de entender isso? Aí, Emmanuel vai nos dizer que essas pessoas, nós não temos como carregá-las conosco. E ele usa essa palavra, impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Se é impraticável, é impossível. E aí ele vai dizer, olha, sabe o que acontece? Não para na estrada para disputar o apoio, o entendimento dessas pessoas. Se elas não cumpriram a parte dela no programa reencarnatório, segue firme cumprindo a sua parte. Não fique perdendo tempo chorando, lamentando, magoado, discutindo, falando, procurando se fazer entender 1 milhão de vezes. Fez uma vez, fez duas. Na terceira vez a gente pode desistir. Porque cada um tem o seu próprio livre-arbítrio, que nem o anjo da guarda interfere nele. Eu falei, bom, Emmanuel, eu entendi tudo isso, mas haja paciência, né? Porque a paciência da gente acaba. Eu falei, gente, mas o que é paciência, afinal das contas? E fui eu procurar. No livro Ceifa de Luz também, o Emmanuel vai dizer que paciência é a associação da calma com a tolerância. Então, se a gente fizer uma fórmula, calma mais tolerância igual paciência, fica a regrinha para nós. Eu falei, muito bem, mas eu não estou entendendo. Fui buscar o que significa calma. E calma vem da palavra grega kauma. É quando o vento no mar, aliás, é um termo usado na náutica, para quem navega, veleja, mexe com o mar. Então, quando o vento no mar diminui a velocidade e passa a ventar a 10 quilômetros por hora, eles estão na calmaria. É quando, naqueles tempos para trás, as caravelas ficavam paradas no mar por mais de um mês, porque o vento sopra tão lentamente que ele não move uma vela, ele não faz nem ondinha no mar. Aí eu pensei, então tá. Então calma é o quê, gente? É ir devagar. Vai com calma, vai devagar. Faça devagar. Falei, muito bem, já entendi. Se você não vai devagar, você não tem paciência. Então vamos para a próxima fase, o que é a tolerância? Fui eu lá. Tolerância vem do latim tolerare. E tolerare significa, sabe o que, gente? Aceitar. Falei, isso é brincadeira. Então é para eu ir devagar, aceitando a vida como ela é e as pessoas como elas são. Eu não tenho que sair correndo, eu não tenho que fazer nada estabanado, eu não tenho que ter pressa para coisa nenhuma. E nesse mundo de ansiedade que a gente vive, essa lição mudou parâmetros profundos na minha alma. Porque eu falei, eu não vou mais fazer comigo o que eu tenho feito até agora. Eu vou mais devagar com todas as coisas, com mais tranquilidade. Porque, de fato, eu não posso mudar o mundo nem as pessoas. Eu só posso mudar a maneira como eu vejo o mundo e eu faço as coisas, né? E aí, Emmanuel vem falar ainda no livro Ceifa de Luz, no capítulo 10, Doentes em Casa, onde ele diz assim: os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico,
prometeste amparo e dedicação. Eu falei, epa. Ele continua. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Eu parei para pensar, falei, bom, eu tenho que ir devagar, aceitando a vida como ela é e as pessoas como elas são, queiram elas cumprir ou não seus programas reencarnatórios, eu tenho que fazer a minha parte, cuidar da minha parte. Agora, eu escolhi essas pessoas. Eu fiquei pensando, gente, imagina nós no plano espiritual, rodeado de amigos. Lá nós estamos na nossa faixa de sintonia com espíritos afinizados. Nós somos compreendidos, nós somos aceitos, nós nos sentimos à vontade. Nós estamos sendo respeitados, trabalhando no nosso planejamento reencarnatório. E daí a gente lembra, olha, às vezes daquele marido que eu abandonei lá para trás, ou daquele pai que me abandonou lá para trás, daquele irmão ou daquela irmã que se desvirtuou, da filha que não deu certo. Onde estão esses espíritos? Já que eu estou aqui entre amigos tão bons, refazendo aqui uma nova reencarnação, fazendo um planejamento, que tal a gente chamar essas pessoas para aproveitarem esse apoio todo que eu estou recebendo? Uai, o anjo da guarda fica muito feliz. A gente, Cristina, está trabalhando o amor. Ó, está se livrando do egoísmo. Então, vamos ajudá-la a encontrar. E aí eles nos levam para visitar esses espíritos onde eles estão. Às vezes no umbral, numa enfermaria, num lugar sofrido. A gente se sentindo muito fortalecido, comove e fala, não, vamos pôr lá perto de mim, convivendo comigo, porque ali naquela convivência, o que acontece? Eu posso ajudar essa pessoa, mostrar outro ponto de vista, outra maneira de viver. Se tudo der errado, eu peço a Deus que eu possa ser pelo menos um exemplo de boa conduta, de esforço no bem comportar, não é? Quando eu entendi isso, eu passei, eu acho que uns 15 dias refletindo em cada pessoa, em cada situação. E eu realmente fui mudando a minha maneira de ver todas essas coisas. E aquilo foi tirando aquele peso de responsabilidade das minhas costas. Porque um convite não é um decreto, não é uma imposição. Foi um convite. E se o convite foi aceito, cada um tem que fazer a sua parte. Então, eu não tenho que carregar a cruz de todo mundo. Eu não posso ser responsável pelo erro da vida de todo mundo. Cada um precisa lidar com os próprios erros para aprender a crescer. Eu tenho que lidar com os meus. Por quê? Se eu continuar carregando a minha cruz e mais a cruz dos outros, eu não vou chegar no fim do meu caminho. Eu vou sucumbir sem carregar cruz nenhuma. Por isso, Emmanuel diz, impraticável. Cadê? Que ele fala aqui. Carregar conosco, impraticável. Eu só posso carregar a mim mesmo e o que eu determino como responsabilidade para mim, né? O que são os meus deveres? Aí, Emmanuel vai nos falar o seguinte: bom, já que não é para eu parar no caminho, querendo que o outro me ame, me compreenda, não seja indiferente a mim, é porque eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar não ser amado como eu gostaria, não ser compreendido como eu gostaria. Mas para isso, então, eu tenho que me fortalecer
em um grupo que é afinizado comigo, me ajuda. Porque lá eu me sinto amado, compreendido, nós pensamos da mesma forma. Porque aí eu me reabasteço energeticamente e volto para a minha luta diária, né? Entendido tudo isso, Emmanuel, no Ceifa de Luz, no capítulo 30, vai falar assim: sabe qual é a maior esmola que nós podemos dar para alguém? É a esmola do nosso dever cumprido. Então, olha o que ele está dizendo. O que nós devemos fazer, então? Procurarmos pacificar o nosso ambiente. Se fulano é assim, se Beltrano é assado, eu sou eu e vou fazer as coisas do meu jeitinho, como que eu gosto, sem alarde, sem barulho, sem me impor na vida do outro, mas me fazendo respeitar no meu quadrado e respeitando cada um no seu quadrado. Porque eu não posso carregar ninguém comigo, mas eu tenho que dar conta de mim. E aí Emmanuel vai dizer que pacificar o ambiente significa termos o quê? O nosso dever bem cumprido, que é essa esmola que nós podemos dar para o outro. É o mínimo que nós podemos dar para o outro. É o que nós devemos fazer. E aí eu me lembrei que no livro Pão Nosso, no capítulo 38, Conta Particular, ele diz que se cada pessoa cuidasse dos próprios deveres, 2/3 dos problemas sociais do mundo estariam resolvidos. Imagine, se nós pegarmos no planeta Terra todos os problemas sociais e dividirmos em 3, 2/3, aí eu vou puxar esse, 2/3 estariam resolvidos. Imagina isso. Então, quando alguém que convive conosco não cumpre o seu dever, ele está onerando a conta de problemas sociais do mundo. E Emmanuel fala que existe a contabilidade divina que debita e credita automaticamente tudo de bom ou de ruim que nós fazemos. Cada um tem sua conta, cada um tem os seus deveres. Então, o que nós devemos procurar? Quais são os deveres que me dizem respeito? Desses, eu tenho que dar conta. Agora, o que cabe ao outro fazer, ele tem que dar conta. Ah, Cristina, mas tem situação que a gente acaba tendo que fazer, né? Porque como é que fica? Tem situação que a gente fica sobrecarregado, mas a gente precisa entender. Isto aqui eu estou fazendo para que o problema não fique maior do que deveria ser. Mas eu sei que essa parte não é minha. Cabe ao outro. Porque quando eu separo dentro de mim o que cabe a mim e o que não cabe, eu me harmonizo nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eu passo a agir de acordo com o que eu penso e sinto. Eu estou sendo coerente. Quando eu faço tudo no automático, sem refletir, eu acabo virando uma pessoa sobrecarregada, que fica com os ombros duros, com dores nas costas, que tem pressão alta, que vive irritado, mal-humorado, sem paciência, sem tolerância, que vive, não tenho tempo, não posso, estou muito ocupado. E aí a gente perde o melhor da vida, que é olhar no rosto de quem a gente ama e conversar. A gente perde o melhor da vida, que é estar com amigos e conversar. Hoje,
Mais do que nunca, nós precisamos ter esse cuidado, porque a nossa vida está muito corrida, muito aflita, e a gente fala por mensagenzinhas no WhatsApp. Não raro, você pega o telefone, liga para alguém, a pessoa não tem tempo para falar com você, ou ela está falando enquanto faz uma outra coisa, não faz uma coisa nem outra coisa bem feita. Então, eu acredito que toda essa lição, e o livro chama-se Calma, né? Que a gente já entendeu que é ir devagar, soprar nosso vento a 10 quilômetros por hora, nós precisamos mudar o nosso ritmo. Talvez não fazer tanto, mas fazer menos, mais bem feito. Com mais... Eu acho que eu não sei que palavra que se usa hoje em dia, mas antigamente se chamava curtindo, né? Curtindo o momento, aproveitando, saboreando, se deliciando com aquele instante, com aquele momento, com aquela tarefa. Para realmente pôr um peso científico no que eu falo, nós temos visto a divulgação dentro da psiquiatria, da neurociência, da psicologia, da meditação, do mindfulness, ou seja, de eu estar aqui e agora, de corpo, alma, mente e coração, totalmente concentrado no que eu faço. Se eu me concentro totalmente a cada tarefa que eu faço mais tarefas de melhor qualidade, me mantendo calmo. Comecei a agitar, estressar, o ombro começou a subir, querer tapar as orelhas, eu paro, eu respiro, eu relaxo, eu peço ao meu anjo de guarda para me ajudar a construir essa paz interior que nós precisamos, né? Então, Emmanuel vai continuar dizendo que nós devemos apoiar os nossos irmãos, mesmo quando não concordamos com eles. Nós compreendemos, né? Mas nós não concordamos e a gente dá aquele apoio para que ele também não fracasse em tudo que ele planejou na vida, né? Mas nós também precisamos compreender, e a compreensão, ela nasce da maturidade. E nós somos espíritos em vários graus de maturidade. E maturidade em várias disciplinas da nossa vida. Porque eu posso ser muito madura para compreender as pessoas agressivas e muito imatura para compreender talvez quem seja ciumento. Eu posso ser muito madura para entender de negócios, porque eu trago uma bagagem de experiência muito grande de vidas passadas, e posso ser muito imatura no entendimento de ensinar alguma coisa a alguém, porque eu nunca ensinei nada a ninguém, nem para vidas para trás. Então, se nós analisarmos as nossas habilidades, nós temos centenas de habilidades. E cada uma está num grau de maturidade diferente. E isso que nós vamos compreendendo, que talvez Emmanuel vai nos dizer no livro Calma, se você conhece companheiros que se distanciaram do seu caminho, afastaram da sua amizade, ou talvez te abandonaram mesmo, ou te rejeitaram logo de cara, olha, segue a sua vida aprendendo, permanecendo no bem, trabalhando, servindo e entrega esses companheiros a Deus. Sabe o que significa isso? Não perca mais tempo lamentando, chorando, criticando, remoendo mágoas. Lembra quando Jesus falou para os seus discípulos? Vocês vão de 2 em 2 nas cidades. A casa que te acolher, você entre. Se lá o que você disser for bem recebido, se o que você tiver para dar for bem acolhido, fique lá e que a sua paz se estenda sobre essa casa. Mas se eles não te acolherem bem,
vocês saiam e batam suas sandálias e sacudam as suas saias para que eles vejam e não olhem para trás. É justamente isso aqui. Se nós não somos amados, queridos, compreendidos, respeitados, então eu sinto muito. Eu vou seguir o meu caminho. Vou procurar quem me ama, quem me gosta, quem me trata bem, quem me entende. E vou tocar o meu rumo. Vamos em frente. Vocês fiquem com Deus. E quando lembrar de você, eu não vou lembrar com raiva, com lamento e nem com ódio. Eu vou lembrar sempre pedindo a Deus que te guarde e te proteja. Porque nós fizemos um grupinho para reencarnar e você está me abandonando. Então, eu tenho toda a piedade de mundo por você. E Emmanuel diz que Deus tem recursos para auxiliar a todos e a socorrer a cada um. Então, nós vamos terminar com um resuminho que é o seguinte. Compreensão, então, vai depender da maturidade de cada um. E nós temos muitas habilidades que nós estamos procurando amadurecê-las a todas. Então, nós percebemos a intenção do outro. A empatia quer dizer o quê? Quando eu olho a vida do ponto de vista do outro. Mesmo que eu não concorde, eu posso compreender. A compaixão é quando nós sabemos que o outro vai fazer escolha ruim, que vai dar errado, mas que a gente aceita e diz, ó, meu irmão, você vai, toma seu rumo, segue sua vida, eu não vou fazer isso junto com você, mas quando você precisar, eu estou aqui para te dar um abraço, porque é isso que é apoiar. Apoiar não é errar junto, é estar lá para dar uma sustentação. E aí nós vamos alcançar a virtude da piedade, que é o que Jesus mostrou tanto toda vez que ele chorava. Jesus chorava porque ele se sentia triste com a tristeza que nós estávamos programando para o nosso futuro. Então a gente vai ficar triste pelo outro, mas a gente precisa deixar que ele viva a sua própria vida. E essa dedicação é esse apoio. Eu estou aqui. Precisou de mim, eu estou aqui. Posso não concordar com você, mas eu posso te abraçar, te beijar, te oferecer uma comida, um cafezinho, um bolinho e a gente conversar. E assim que nós estaremos cumprindo o nosso dever e conservando a nossa tranquilidade individual. Ok? Tem mais um pouquinho? Tem sim, Cristina. Se você quiser mais 5 minutinhos para concluir. Só porque tem uma passagem que eu acho maravilhosa, que é quando no Evangelho conta que os apóstolos estavam pescando em Genezaré e, pelo que a gente entende, devia ter João Evangelista e Tiago, devia ser João Evangelista e André e Tiago e Pedro, né? Eles estavam no mar, lá na Galileia, pescando e já estavam voltando para a beira do mar quando aparece aquela figura na praia e grita para eles, olha, jogue a rede para o lado de lá. E eles gritam, não, estamos aqui o dia inteiro e já desistimos. Porque jogar uma rede no mar é um trabalho de muito esforço físico. As redes, elas são muito grandes e muito pesadas. Então, eles têm que jogar a rede e abrir a rede no mar. Dá muito trabalho. Então, ele diz pela segunda vez, jogue a rede desse lado. Eles dizem, não, já falamos que não vamos, já cansamos. E aí a figura diz de forma muito firme e incisiva, joguem a rede deste lado. Eles abrem a rede no mar e a rede fica tão cheia de peixe que quase o barco vira. O outro barco teve que vir para dividir o peso dos peixes. E aí eles vêm para a praia e veem que era Jesus que estava ali. E eles sentam e fazem a refeição com Jesus.
E naquela oportunidade, Jesus vai dizendo a cada as tarefas que eles teriam, o destino de cada um, sobre a morte deles, né? E tudo. Terminou aquela conversa, Jesus vai na frente com Pedro, João Evangelista vai no meio, Tiago e André atrás. Mas João, ele queria ouvir Jesus a todo instante, né? Então ele fica querendo ouvir a conversa de João, de Jesus com Pedro. E Pedro, vocês sabem que ele era impulsivo, né? Ele era irritado, ele não gostava de muitas coisas assim. E ele vira e fala assim, mestre, a nossa ali não acontece nada com esse, nada, só não tem nada para falar com ele. Aí Jesus diz assim para ele, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha bem, aqui a gente vai ver que João Evangelista foi o único que morreu de velhice. E foi o último dos 12 a morrer. Então, nós sabemos que, lendo isso aqui, a gente vai entender. Deus é que é o nosso Pai. Deus é que sabe tudinho de nós. E nós, fazendo a nossa parte, já contribuímos para o bem social do planeta. Nós, estando disponíveis a dar um amparo, um abraço, ouvir um choro, já estamos cumprindo a nossa parte. O que não quer dizer que nós devemos cair no buraco ou errar com o outro no intuito de ser companheiro, de ser amigo. São coisas diferentes. Então, vamos, amigos, aí, analisar nossos deveres, cada um carregar a própria cruz, porque já está bem pesada, né? Obrigado, Cristina. De nada, Vou interromper aqui.